Meu filho estava vivendo o sonho europeu em Lisboa, ganhando fortunas como consultor de elite e construindo um futuro brilhante para os meus netos. Ou pelo menos era essa a história que eu contava com um orgulho doído para as vizinhas na porta da igreja de Bragança Paulista, repetindo cada palavra que minha nora Denise soprava no meu ouvido há mais de 3 anos. Denise sempre foi tão atenciosa, tão dedicada, quase perfeita demais para ser verdade. Ela trazia as notícias, os e-mails impressos e as fotos de Renato sorrindo em frente a monumentos que eu só via pela televisão. Mas naquela manhã de sábado, no meio do cheiro de pastel e laranjas frescas da feira livre, o chão do meu mundo simplesmente desapareceu sob os meus pés. Eu estava escolhendo tomates na banca do seu Zé, sentindo o friozinho característico de junho na pele, quando um homem de uniforme sujo e rosto pálido se aproximou de mim. Ele não parecia um entregador comum. Seus olhos buscavam os lados como se esperasse ser atacado a qualquer momento, e suas mãos marcadas pela graxa e pelo peso do trabalho tremiam de uma forma que me fez esquecer imediatamente o preço das frutas. Dona Carmen. A voz dele saiu como um sopro carregada de um medo que eu não conseguia entender. Ele estendeu um pacote embrulhado em papel pardo grosseiro, pressionando-o contra o meu peito com uma urgência que me fez perder o fôlego. Seu filho precisa da senhora. Assista sozinha. A verdade importa, não importa o que tenham dito. Ele murmurou antes de recuar 2 passos e desaparecer entre os caixotes de madeira e a multidão de sábado. Fiquei ali parada com o coração batendo na garganta e aquele volume estranho nos braços, sentindo o peso do mundo me esmagar. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui, nenhuma dor é contada em vão. Olhei para as minhas mãos e notei as marcas do tempo, as manchas de pele e os calos de quem passou 40 anos tocando um sítio ao lado de Joaquim. Joaquim, meu marido, que partiu há pouco mais de 2 anos, deixando o silêncio como único companheiro naquelas 12 alqueires de terra. Ele sempre dizia que eu era o seu porto seguro, mas naquele instante eu me sentia um barco à deriva no meio de uma tempestade de incertezas. Denise tinha me convencido de que Renato não podia ligar por causa do fuso horário das reuniões infinitas da vida frenética de um executivo moderno. Mãezinha, ele te ama tanto, mas o sucesso cobra um preço. Ela dizia acariciando meu ombro com suas unhas sempre impecáveis. Mas aquele pacote pardo não cheirava a sucesso. Cheirava a desespero e a algo oculto que estava prestes a rasgar o véu da minha ignorância. Caminhei até a minha caminhonete velha, com as pernas parecendo feitas de gelatina. O trajeto de 12 quilômetros até o sítio pareceu durar uma eternidade. Cada buraco na estrada de terra, cada curva que eu conhecia, desde que Renato era apenas um menino correndo descalço entre as jabuticabeiras, parecia me gritar um aviso. Eu olhava para o pacote no banco do passageiro e via uma ameaça, uma arma carregada pronta para disparar contra a única imagem que eu ainda mantinha do meu filho. Renato, meu menino doce que Joaquim tanto queria transformar em doutor. Denise sempre dizia que eu o protegia demais, que eu não entendia as ambições dele. Será que eu fui tão cega assim? Será que eu entreguei a vida do meu único filho nas mãos de uma estranha apenas porque ela sorria com os dentes e não com os olhos? Cheguei em casa e o trovão, nosso vira-lata velho, nem latiu. Ele apenas me acompanhou com um olhar triste até a porta da cozinha. Entrei naquele cômodo que ainda guardava o cheiro do café requentado e o aroma das memórias de uma família que já não existia. A mesa de madeira maciça onde Renato fez cada lição de casa e onde Joaquim e eu sentamos de mãos dadas na noite antes de ele fechar os olhos para sempre, parecia me esperar para o veredito final. Minhas mãos não paravam de tremer enquanto eu rasgava o papel pardo. Dentro não havia joias, nem dinheiro, nem as cartas de amor de Portugal que Denise prometia. Havia uma fotografia, um relatório médico e um pendrive. A foto foi como um soco no estômago. Mostrava Renato, meu filho, mas um Renato que eu não reconhecia. Ele estava em pé diante de uma parede de concreto cinza, segurando um jornal datado de 2 meses atrás. O rosto estava cavado, as olheiras eram profundas, e o olhar, meu Deus, o olhar dele era o de um animal enjaulado pedindo misericórdia. Ele não estava em Lisboa. Ele não estava em nenhuma reunião de negócios. Ele estava segurando aquele jornal como se fosse uma prova de vida em um sequestro. Senti um frio subir pela espinha, uma sensação de pânico que me fez querer gritar, mas a voz morreu na garganta seca.
Denise tinha mentido. Ela não apenas mentira. Ela tinha roubado a vida do meu filho e me feito cúmplice da sua ausência por 1194 dias. Atrás da fotografia havia um bilhete escrito com uma caligrafia apressada. Dona Carmen, meu nome é Cláudio Ferreira. Eu faço entregas no Instituto Renascer perto de Atibaia. Eu vi o seu filho através de uma janela. Ele encostou a mão no vidro quando me viu passar. Ele está pedindo ajuda, mas ninguém escuta. A senhora precisa fazer algo antes que seja tarde. Sua nora não é quem a senhora pensa. Li aquelas palavras e senti o peso da traição de Denise dobrar as minhas costas. Aquela mulher que sentava no meu sofá, que trazia meus netos para me visitar, que comia do meu bolo de fubá e dizia: "Te amo, sogra." Era a mesma que mantinha o marido trancado em uma clínica psiquiátrica a menos de 40 minutos daqui. Senti uma revolta queimar o meu peito, uma força que eu achava que tinha morrido com o Joaquim. Eu não era apenas uma velha viúva que cuidava de orquídeas. Eu era uma mãe que acabara de descobrir que o seu filho estava sendo torturado no silêncio de uma mentira bem construída. Peguei o notebook velho que o Renato tinha me dado no último Natal antes de sumir. A ironia era cruel. Denise insistiu que eu aprendesse a usar a internet para falar com ele na Europa. Na verdade, ela queria que eu ficasse distraída com a tecnologia enquanto ela vasculhava a minha vida. Coloquei o pendrive e a tela brilhou com uma lista de 6 arquivos de vídeo. Cliquei no primeiro arquivo e o que vi me fez perder o ar. A imagem era da minha própria cozinha filmada de um ângulo escondido perto do teto. O vídeo mostrava Denise entrando na minha casa com a sua própria chave, meses atrás, enquanto eu estava no grupo de oração. Ela não veio regar as plantas como dizia. Ela foi direto para o escritório do Joaquim. Assisti com o sangue fervendo minha nora abrindo gavetas, fotografando escrituras, registros bancários e papéis de investimento com uma eficiência profissional. Ela não estava me ajudando com a solidão. Ela estava mapeando o que restava do nosso patrimônio, procurando por algo que o Joaquim tinha escondido. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Denise achava que eu era um lastro, uma velha inútil que apenas sobrevivia da pensão do marido. Ela subestimou a mulher que ajudou a erguer cada cerca deste sítio. Ela achava que, ao afastar o Renato, teria o caminho livre para o que o Joaquim deixou. Mas meu marido era um homem precavido. Ele sempre soube que o veneno pode vir em cálices de cristal. O que a Denise ainda não sabia era que o Joaquim tinha deixado instruções para esse dia. Instruções que eu só encontraria se o pior acontecesse. E o pior estava diante de mim, em uma tela de computador, na forma da traição mais cruel que uma mãe poderia sofrer. Amanhã, Denise traria as crianças para passar o dia. Amanhã, eu teria que olhar nos olhos da mulher que trancou meu filho no inferno e fingir que ainda sou a velha boba de sempre. Mas as máscaras iriam cair, e eu não descansaria até que o Renato estivesse de volta sentado naquela mesa, no lugar que sempre foi dele. Fiquei sentada naquela cozinha por um tempo que não sei medir, enquanto o relógio de parede presente de casamento, que Joaquim e eu ganhamos há décadas, marcava cada segundo como se fosse uma martelada no meu peito. Eu olhava para a fotografia de Renato e via um estranho com os olhos do meu filho. Onde estavam as roupas de grife de Lisboa? Onde estava o brilho do consultor de elite que Denise descrevia com tanta desenvoltura? Diante de mim, em um papel fosco e frio, estava um homem consumido, cercado por paredes de concreto e segurando um jornal como se sua própria existência dependesse daquela. Data impressa 14 de abril. Senti o ar faltar nos meus pulmões, a mesma sensação de quando Joaquim me deixou. Mas desta vez, o luto era pela vida que eu acreditava que meu filho tinha, uma vida que nunca existiu além dos lábios venenosos da minha nora. Olhei para as minhas mãos e notei como elas tremiam, um tremor que vinha do fundo da alma e subia até a ponta dos dedos calejados. Toquei a moldura de madeira da mesa, sentindo as ranhuras que o tempo e o uso deixaram, e lembrei-me de cada mentira que Denise serviu junto com o café da tarde. Ela dizia que ele estava prosperando, que o fuso horário era o culpado pelo silêncio, que a vida de executivo era frenética. Enquanto isso, Renato estava a apenas 40 minutos de distância, apodrecendo em um lugar chamado Instituto Renascer, sob uma curatela obtida através da mais pura traição. A vida de Carmen mudou naquele instante. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo. A revelação foi como um espelho que se quebra em 1000 pedaços, refletindo uma realidade distorcida que eu me recusava a ver.
Denise não era apenas uma nora atenciosa, ela era uma profissional do engano. Levantei-me da cadeira com dificuldade, as pernas pesadas, como se estivessem presas ao chão de tijolos daquela cozinha. Caminhei até a janela e vi o pomar de jabuticaba que Joaquim e eu plantamos quando Renato nasceu. Os frutos estavam lá escuros e doces, mas para mim tudo agora tinha o gosto amargo da bile. Como pude ser tão cega? Como pude acreditar que o meu filho, que sempre me ligava por qualquer bobagem, passaria 3 anos sem ouvir a minha voz? O relatório médico sobre a mesa brilhava sob a luz fraca da tarde, as palavras técnicas descrevendo meu filho como alguém com transtorno psicótico persistente. Aquilo era uma sentença de morte civil, escrita com tinta clínica. Denise o isolou, o drogou e o trancou para que pudesse vasculhar nossas vidas em paz. Lembrei-me dos vídeos no pendrive, das imagens dela entrando na minha casa com a sua própria chave, movendo-se como um fantasma ganancioso pelo escritório de Joaquim enquanto eu rezava na igreja. Ela não procurava por lembranças. Ela caçava escrituras, registros financeiros, qualquer coisa que completasse o saque que iniciara no dia em que empurrou o marido escada abaixo. A raiva começou a substituir o pânico, uma chama fria que clareava a minha visão. Denise me tratava como uma velha inútil, uma distração necessária para seus planos. Ela vinha aqui, trazia as crianças e fingia que éramos uma família enquanto mantinha o pai deles em cativeiro. Senti um aperto no coração ao pensar em Valentina e Lorenzo. O que ela contava para aquelas crianças? Que o pai não ligava porque estava ocupado demais, ou pior, que ele os tinha esquecido. O desenho de Valentina com a linha escura separando o pai do resto da família era a prova do crime emocional Denise cometia todos os dias. Cada detalhe da carta de Cláudio Ferreira martelava na minha cabeça, Renato encostando a mão no vidro, pedindo ajuda sem voz. Esse estranho teve mais coragem do que eu, que sou a mãe. Ele arriscou sua segurança porque não conseguiu ignorar o sofrimento de outro homem. E eu, protegida pela minha ignorância confortável, vivi 3 anos de mentiras. Denise era o monstro que sentava à minha mesa, que beijava meu rosto e que esperava pacientemente que eu também declinasse para assumir o controle de tudo o que Joaquim e eu construímos com 40 anos de suor. A verdade importa, Cláudio tinha dito. E a verdade era que eu estava cercada por uma predadora. Denise usava a palavra ajuda para descrever o controle que exercia sobre a vida de Renato e agora tentava o mesmo comigo, trazendo formulários de autorização e fingindo preocupação com a minha saúde mental. Ela queria o acesso total à chave para o fundo garantidor que Joaquim escondeu. Ela achava que eu era um obstáculo simples de remover um lastro que a impedia de voar mais alto com o dinheiro alheio. O silêncio do sítio, que antes era uma paz dolorosa, agora parecia cúmplice de um crime. Eu olhava para a porta dos fundos e esperava que o Joaquim entrasse a qualquer momento e me dissesse o que fazer, como sempre fazia. Mas ele não estava mais aqui. Ele tinha deixado à sua parte o aviso no cofre do banco, a intuição que eu ignorei por tempo demais. Agora era minha vez de ser a guardiã. Mães não desistem, eu repetia para mim mesma, sentindo uma força nova, quase ancestral, endurecer minha espinha. Caminhei até o quarto de Renato, que eu mantinha impecável esperando o dia do seu retorno triunfal de Portugal. O cheiro de limpeza era uma mentira. A cama feita às camisas passadas, tudo pronto para um homem que estava sendo drogado e mantido em uma cela psiquiátrica em Atibaia. Senti um nojo profundo de mim mesma por ter sido tão ingênua. Como eu pude deixar aquela mulher governar o destino da minha família? Denise achava que tinha vencido, que a velha Carmen era apenas uma peça no seu tabuleiro de xadrez financeiro. Amanhã ela traria as crianças. Amanhã eu teria que atuar, sorrir e fingir que ainda acreditava no sonho europeu de Renato. Teria que olhar para aquela mulher e não avançar no seu pescoço pela vida roubada do meu filho. Mas por trás daquele sorriso de vovó bondosa, haveria uma arquiteta de vingança. Eu ia derrubar aquela estrutura podre que ela ergueu. Ia descobrir onde os corpos estavam enterrados, como Gustavo Renteria uma vez soube em outra história de traição. Denise me chamou de senil em seus planos. Ela plantou a semente da dúvida com vizinhos e médicos, preparando o terreno para a minha própria interdição. Ela queria me apagar, me tornar invisível como fez com o marido. Mas ela esqueceu que as raízes deste sítio são profundas e que eu conhecia cada segredo desta terra. Joaquim não confiou nela, e agora eu entendia o porquê. O tempo de semear as mentiras dela tinha acabado. O tempo da minha colheita estava apenas começando.
E a colheita seria amarga para quem plantou traição. A noite no sítio Moreira sempre teve um som próprio, uma sinfonia de grilos e o vento soprando entre as copas das jabuticabeiras que Joaquim plantou com tanto orgulho, mas naquela madrugada, o silêncio era diferente. Era um silêncio que pesava, que sufocava, como se a própria terra estivesse de luto pela descoberta que eu carregava no peito. Fiquei sentada na poltrona da sala no escuro, apertando contra o corpo o álbum de fotografias velho, aquele com a capa de veludo desgastada pelo tempo. Eu não conseguia fechar os olhos. Toda vez que tentava a imagem do Renato encostando a mão no vidro daquela clínica em Atibaia, queimava as minhas pálpebras. Eu me sentia a maior pecadora do mundo por ter acreditado que meu filho estava cruzando oceanos enquanto ele, na verdade, estava sendo enterrado vivo a poucos quilômetros de mim, no pátio frio de um asilo psiquiátrico. Cada batida do relógio na parede era um lembrete da minha própria falha como mãe. Eu me perguntava onde foi que eu deixei a minha intuição de lado para dar lugar às palavras doces de Denise. Eu fui a cúmplice silenciosa da minha própria tragédia, alimentando a mentira com a minha esperança boba. Denise sempre soube qual tecla apertar para me manter quieta. Ela me chamava de mãezinha com aquela voz melada, mas agora eu percebia que cada carinho era um cálculo. Cada elogio era uma distração para que eu não visse a serpente que rastejava no meu tapete. Ela não queria apenas o dinheiro do fundo garantidor que Joaquim deixou. Ela queria apagar a história de um homem que ela nunca respeitou de verdade. Olhei para o canto da sala, onde costumava ficar o oratório de madeira que foi da minha avó. Denise me convenceu a guardá-lo no porão há 2 anos, dizendo que o ambiente precisava de uma limpeza visual de algo mais moderno. Sogra, a senhora já não entende dessas tendências, deixa que eu cuido de tudo para deixar o sítio mais leve. Ela disse, enquanto eu como uma boba concordava com a cabeça. Hoje eu entendo que ela estava limpando o terreno, tirando do meu campo de visão tudo o que me ligava ao passado e à força da minha linhagem. Ela queria que eu me sentisse uma visita na minha própria casa, uma velha descartável, que apenas aguardava o fim enquanto ela mapeava cada centavo do patrimônio dos Moreira. O peso da traição começou a se misturar com memórias ácidas. Lembrei do dia em que Renato supostamente partiu. Ele estava tenso, com o suor frio na testa e as mãos enterradas nos bolsos, evitando o meu olhar. Denise estava radiante, controlando as malas, o horário, a conversa. Ela buzinava no carro com uma impaciência agressiva, cortando qualquer tentativa de uma despedida mais longa. Vamos, Renato. O voo não espera por sentimentos, ela gritou da janela. Eu achei que era apenas o estresse de uma grande mudança, mas agora eu via a verdade crua. Meu filho estava sendo levado para o abatedouro emocional e eu apenas acenei da varanda, desejando-lhe boa viagem para um destino que nunca existiu. Denise sempre desprezou o nosso jeito de vida, chamando o trabalho duro no sítio de perda de tempo para quem não tem visão. Ela olhava para as mãos grossas do Joaquim com um nojo disfarçado de educação. Para ela, nós éramos apenas o lastro de uma vida que ela queria descartar para subir mais alto. Mas o que ela não percebia é que Joaquim via através das máscaras de seda dela. Ele instalou aquelas câmeras não por paranoia, mas por um amor protetor que eu, na minha inocência de esposa, julguei exagerado. Ele sabia que o perigo morava dentro da nossa própria família e tentou deixar as provas guardadas no fundo da garagem, esperando que um dia a verdade conseguisse encontrar o caminho para as minhas mãos. Senti um aperto no coração ao lembrar do pequeno Lorenzo escondendo o caminhãozinho de madeira sob o travesseiro para que o pai não esquecesse de voltar. O que aquela mulher diz para o próprio filho antes de dormir? Como ela consegue deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que o marido está sendo mantido sob contenção química enquanto ela planeja vender a terra que ele ama? Denise é um monstro, que veste roupas de grife e fala de empreendedorismo digital, mas o seu coração é de concreto tão frio quanto as paredes do Instituto Renascer. Ela tirou o pai de 2 crianças e a paz de uma viúva por causa de números em uma planilha. O relatório médico sobre a mesa descrevia o Renato como confuso e paranoico. Aquilo era uma calúnia assinada por médicos que Denise comprou com o dinheiro que meu filho suou para ganhar. Lembrei de quando Renato caiu da escada do sobrado deles, o evento que Denise usou como desculpa para a deterioração mental dele. Ela disse que foi um acidente, que ele estava tonto. Agora a dúvida me corrói a alma, será que ele realmente caiu?
Ou será que as mãos que o empurraram foram as mesmas que agora tentam me interditar? O pensamento me deu náuseas. Eu estava lidando com alguém capaz de qualquer coisa para não perder o controle do jogo. Lembrei das tardes em que Denise trazia as crianças e se sentava na varanda comigo, tomando o café que eu preparava com tanto carinho. Ela sorria e dizia que Deus escreve certo por linhas tortas ao falar da ausência do Renato. Que heresia usar o nome do Criador para selar uma mentira tão cruel. Ela via o meu sofrimento, via as minhas lágrimas nos feriados e continuava a representar o seu papel de nora sofrida a mártir que carregava o peso de uma família. Desestruturada nas costas, cada palavra dela era uma pedrada na memória do Joaquim e um insulto à inteligência que ela achava que eu não tinha mais. Mas a dor maior era pensar no Renato. 1194 dias. Esse foi o tempo que ele passou em silêncio, marcando as paredes, com a esperança de que eu não tivesse desistido dele. Eu imaginava o frio que ele sentiu, o medo de perder a sanidade no meio de tantas drogas, e a solidão de acreditar que o mundo lá fora tinha continuado sem ele. Ele não desistiu de mim, e eu passei 3 anos sendo enganada por uma oportunista. A vergonha ardia no meu rosto como se eu tivesse levado um tapa. Joaquim estava certo em não confiar nas respostas óbvias. Eu fui fraca quando deveria ter sido leoa, mas o despertar de uma mãe é um caminho sem volta. Amanhã, Denise viria com os papéis para eu assinar a interdição voluntária. Ela queria me apagar da mesma forma que apagou o Renato, transformando a mim também em um lastro a ser removido para que ela pudesse voar livre com o nosso patrimônio. Mas ela cometeu um erro fatal. Ela achou que o meu silêncio era aceitação. Ela não sabe que eu passei a noite inteira afiando a minha determinação nos documentos que o Joaquim escondeu. Eu não vou apenas lutar pelo Renato. Eu vou derrubar o castelo de mentiras que ela construiu sobre a vida do meu filho. Enquanto o primeiro raio de sol aparecia na curva da estrada, iluminando a poeira que subia com o vento, eu senti uma clareza cortante. Denise acha que eu sou apenas uma velha de sítio que mal sabe usar o computador. Mas ela esqueceu que eu fui a mulher que ajudou o Joaquim a construir tudo isso do nada. Eu conheço cada segredo desta terra. E agora eu conhecia o dela. A caçada estava apenas começando e eu não teria piedade. Eu ia buscar o meu filho no inferno, e a Denise ia descobrir que a colheita do que ela plantou seria a sua própria ruína. O plano já estava traçado na minha cabeça, eu ia fingir que cedi, ia assinar o que fosse preciso para deixá-la confiante. Mas a cada passo dela haveria uma armadilha minha esperando no escuro. A verdade liberta, mas para a Denise ela seria a sua sentença de morte social e legal. A manhã de domingo nasceu tingida por uma neblina fria que descia da serra, envolvendo o sítio Moreira em um abraço gelado que parecia refletir o estado da minha alma. Eu não havia dormido. Passei as horas de escuridão vigiando a estrada de terra, sentindo o peso do pendrive no meu bolso, como se ele fosse uma pedra prestes a afundar meu peito. Quando Denise estacionou o carro e desceu com aquele sorriso ensaiado perfeitamente composto, senti um nó de bile subir pela garganta. Ela trazia Valentina e Lorenzo para passarem o dia uma rotina que eu costumava celebrar, mas que agora me parecia uma cena macabra de um teatro onde eu era a única espectadora consciente da tragédia. Sogra, a senhora parece cansada. A idade realmente não perdoa. Não é, ela disse passando a mão pelo meu rosto com uma condescendência que me deu vontade de gritar. Mas eu apenas forcei um sorriso pálido e respondi que era apenas o frio de cingo de purçado com devezessa, junho, que me tirava o sono. Enquanto as crianças corriam para o pomar, Denise demorou na porta da cozinha, os olhos varrendo o cômodo com aquela curiosidade faminta que eu nunca tinha percebido antes. Ela começou a falar sobre o Renato, contando mais uma de suas histórias fantasiosas, sobre como ele estava sendo disputado por empresas em Madrid, como se a vida do meu filho fosse um conto de fadas corporativo, enquanto a realidade era uma cela de concreto a poucos quilômetros dali. Ela se aproximou, baixando a voz de forma conspiratória, dizendo que o Renato precisava de uns documentos antigos do seu Joaquim para fechar um investimento lucrativo no exterior. Mãezinha, a senhora sabe como o Joaquim era detalhista. Deve ter guardado cópias de escrituras e registros de fundos em algum lugar que só a senhora conhece. Ela sussurrou, e naquele momento a máscara dela escorregou o suficiente para eu ver o brilho gélido da ganância.
Senti um desprezo profundo por aquela mulher que acreditava que eu era tão senil a ponto de não perceber que ela estava tentando saquear o que restou da minha história. Eu aceitei ajudá-la, mentindo com a mesma facilidade que ela vinha fazendo há 3 anos apenas para ganhar tempo. Quando ela finalmente partiu, alegando um compromisso urgente, o silêncio da casa se tornou insuportável. Voltei ao notebook do Renato e, com as mãos trêmulas, abri o último arquivo do pendrive, o relatório médico do Instituto Renascer. As palavras frias e clínicas me atingiram como uma punhalada: transtorno psicótico, persistente, comprometimento cognitivo, contenção química necessária. Eles o estavam transformando em um vegetal para que as mentiras dela se tornassem a única verdade oficial. A revelação da data de admissão foi o que finalmente quebrou o resto da minha compostura. 21 de março de 2021. Exatamente o dia em que ele se despediu de mim na curva da estrada fingindo que ia para o aeroporto. Denise tinha planejado tudo com a precisão de uma carrasca, assumindo a curatela legal e me isolando do meu próprio filho enquanto bebia do meu café e elogiava o meu bolo de fubá. Olhei para a fotografia de Renato segurando o jornal e percebi que ele não estava apenas doente. Ele estava sendo mantido em um cativeiro institucionalizado, tendo sua vida drenada por uma mulher que ele um dia chamou de esposa. O despertar de uma mulher é imparável. Se você concorda, deixe seu joinha. Você teria a mesma coragem que Carmen está tendo agora. A verdade financeira era ainda mais obscura do que o sequestro emocional. Vasculhei as pastas de vídeos do DVR que Cláudio Ferreira tinha localizado atrás do painel elétrico da garagem e assisti Denise entrar no escritório do Joaquim repetidas vezes. Vi quando ela abriu as gavetas e fotografou meticulosamente as declarações de imposto de renda e as escrituras que meu marido guardava com tanto zelo. Ela não estava apenas interessada no sítio. Ela estava atrás do fundo garantidor confidencial que o Joaquim mencionou na carta que deixou no cofre do banco. Denise achava que a minha casa era um território de caça, um lugar onde ela podia operar com impunidade total, porque a velha sogra era incapaz de notar o desaparecimento de papéis ou a mudança de luz nos cômodos. A crueldade de Denise não tinha limites, e eu descobri isso ao ouvir os relatos que Cláudio Ferreira descreveu na carta. Renato tentava se comunicar através de janelas, encostando a mão no vidro, implorando por um reconhecimento que o mundo lá fora lhe negava. O Instituto Renascer, por fora um jardim de luxo e por dentro um depósito de almas roubadas, era o cenário onde a vida do meu filho estava sendo apagada por míseros milhares de reais. Marta Souza, a enfermeira que Marcos Ventura encontrou, confirmou que o diagnóstico era uma farsa completa, uma montagem orquestrada por Denise e o Dr. Lemos para manter o Renato silenciado e dócil. Ele está lúcido, Dona Carmen. Ele pergunta pela senhora. Todos os dias ela me disse, e cada palavra dela era um bálsamo e um açoite ao mesmo tempo. O golpe final veio no final daquela tarde, quando o Dr. Osvaldo me ligou com a voz embargada por uma dor que eu conhecia bem. Cláudio Ferreira sofreu um acidente de moto na Fernão Dias Carmen. Ele não sobreviveu. O homem que salvou a vida do meu filho com um pacote pardo estava morto, vítima de uma fatalidade conveniente demais para ser ignorada. Denise não estava apenas jogando com papéis e mentiras. Ela estava lidando com a morte. A raiva, que antes era apenas uma brasa, tornou-se um incêndio incontrolável dentro de mim. Eles mataram o homem que ousou dizer a verdade e agora eles achavam que eu seria a próxima peça a cair no tabuleiro deles. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde o Joaquim e eu dividimos 40 anos de vida, e olhei para o relógio que marcava o tempo que eu ainda tinha para agir. Denise achava que eu era o lastro, o peso morto que ela precisava remover para assumir o controle total, mas ela esqueceu que toda a estrutura, por mais imponente que pareça, desmorona se a fundação for removida. Eu era a fundação desta família e do patrimônio dos Moreira, e eu não ia mais permitir que aquela predadora de blazer destruísse o que Joaquim e eu construímos com tanto suor. Eu ia buscar o meu filho no inferno, e nem o medo nem a morte me fariam recuar. Amanhã, eu iria ao Banco do Brasil abrir o cofre 247, o lugar onde Joaquim guardou as últimas defesas contra o monstro que morava na nossa casa. Eu ia descobrir exatamente o que ele tinha escondido e como usar aquilo para virar o jogo contra a Denise. Ela queria guerra, pois ela teria uma guerra que não poderia vencer, travada por uma mãe que não tinha mais nada a perder, exceto o tempo que restava ao lado do filho.
O tempo das orquídeas e do silêncio tinha acabado. Agora cada batida do meu coração era uma promessa de justiça para o Renato e para o Cláudio. A verdade estava diante de mim nua e terrível, e eu a usaria para queimar cada mentira que Denise Castro Moreira ousou soprar no meu ouvido. A segunda-feira amanheceu com um sol pálido, incapaz de aquecer o frio que se instalou definitivamente nos meus ossos. Dirigi até a cidade com o rádio desligado, ouvindo apenas o som da minha própria respiração e o tilintar da pequena chave dourada no console da caminhonete. Aquela chave que Joaquim escondeu com tanto zelo parecia agora pesar toneladas. Entrei na agência do Banco do Brasil sentindo-me uma estrangeira no mundo que eu mesma ajudei a construir. A atendente jovem, com seus olhos fixos na tela e um sorriso mecânico, não fazia ideia de que diante dela estava uma mulher prestes a desenterrar os segredos de um morto para salvar a vida de um vivo. Quando a pesada porta do cofre se abriu, o ar seco e com cheiro de papel antigo me atingiu como um sopro do passado. Eu estava ali para abrir a caixa 247, o último reduto de proteção que meu marido deixou para nós. Minhas mãos, marcadas pelas décadas de trabalho no sítio, tremeram ao puxar a gaveta de metal frio. Mas meu coração estava endurecido por uma determinação que Denise Castro Moreira jamais seria capaz de compreender ou quebrar. Dentro da caixa, encontrei pastas organizadas com a caligrafia impecável do Joaquim, cada etiqueta sendo um testemunho da sua desconfiança silenciosa. Mas foi o envelope pardo lacrado e endereçado a mim que fez meu mundo parar. A voz dele parecia ecoar nas paredes de metal daquela sala privativa enquanto eu lia Carminha. Se você está lendo isso, é porque meus piores medos se tornaram realidade. Eu vi o jeito que a Denise olhava para o Renato como se ele fosse um negócio a ser liquidado e não o homem que ela jurou amar. Aquelas palavras cortaram o resto da minha ingenuidade como uma navalha. Joaquim sabia. Ele sempre soube que a nora atenciosa era na verdade uma predadora, esperando o momento certo para dar o bote. Ele me pedia, em sua última vontade, que eu não confiasse nas respostas óbvias e que lutasse pelo nosso filho com a força que ele sabia que eu possuía. Eu não era apenas a viúva Carmen. Eu era a guardiã de um legado que Denise tentava transformar em cinzas. Ouvir até o fim é o primeiro passo para não se calar mais. Se você está do lado da verdade, deixe seu like. Como você reagiria no lugar de Carmen? A carta continuava revelando o golpe final que Joaquim preparou para proteger o sítio e o Renato. Ele descreveu o fundo garantidor confidencial, um recurso que Denise jamais conseguiria tocar sem a minha assinatura física e presencial. Mas o que me fez perder o chão foi a revelação sobre a segurança do sítio. Joaquim não apenas suspeitava, ele havia documentado a invasão. Instalei câmeras discretas nos cômodos principais, Carmen. O gravador está escondido atrás do painel elétrico da garagem. Se ela tentar algo, enquanto você estiver fora, as paredes desta casa serão as suas testemunhas. Senti um misto de alívio e pavor. Denise acreditava que eu era uma velha inútil, um lastro a ser descartado. Mas ela não sabia que estava sendo filmada em sua ganância mais crua. Ela achava que suas visitas sorridentes e seus beijos de Judas eram infalíveis, mas cada passo que ela deu na minha cozinha, enquanto eu estava na igreja, foi registrado pela prudência de um homem que a conhecia melhor do que eu. Saí do banco e fui direto para o escritório do Dr. Osvaldo. Precisava de um aliado que entendesse o peso legal daquela traição. Ele me recebeu com a gravidade de quem sabe que está diante de uma tragédia anunciada. Coloquei os documentos do cofre sobre a mesa dele e contei tudo à foto do Renato segurando o jornal, a morte acidental do entregador Cláudio e a farsa da viagem a Portugal. Osvaldo, que foi amigo do Joaquim por 40 anos, fechou os olhos por um momento processando a profundidade da maldade de Denise. Ela não está apenas roubando dinheiro, Carmen. Ela cometeu fraude em curatela e cárcere privado. Isso é crime. E dos graves, ele disse com a voz sombria. Ele me avisou que Denise era perigosa e que a morte de Cláudio não fora coincidência, mas um aviso de sangue. Se ela teve a frieza de silenciar um estranho, o que não faria com a sogra que ameaçava seus planos milionários, foi então que conheci Marcos Ventura, um ex-investigador de olhar afiado que Osvaldo convocou para a nossa pequena resistência. Ele apareceu no sítio, sob o manto da escuridão, varrendo a casa em busca de escutas, antes mesmo de aceitar um café. Dona Carmen, a senhora precisa entender que não está lidando com uma amadora.
A sua nora tem apoio de gente influente na clínica de Atibaia. Eles transformaram a lei em uma arma contra o seu filho, ele alertou, recusando-se a sentar perto da janela. Marcos me ensinou a desconfiar de cada vibração do celular e a manter as aparências de velhinha confusa para que Denise não percebesse que a presa agora era ela. O medo tentou rastejar pela minha espinha, mas a imagem do meu filho encostando a mão no vidro daquela clínica era um antídoto poderoso contra qualquer covardia. Na tarde seguinte, Denise apareceu no sítio, sem avisar, com seu blazer de alfaiataria e aquele perfume caro que agora me cheirava a traição. Ela trazia novos formulários, insistindo que eu precisava assinar uma autorização para facilitar a gestão dos impostos do sítio. Olhei para o rosto dela, para aquela pele perfeitamente cuidada, e os olhos que nunca encontravam os meus por mais de 2 segundos. Sogra, a senhora anda esquecendo as datas das contas, não é seguro deixar tudo nas suas mãos. Ela disse com uma doçura que escondia o veneno da interdição. Senti uma vontade imensa de cuspir na cara dela, de gritar, que eu sabia de cada centavo que ela tentou desviar, mas lembrei dos conselhos de Marcos. Forcei uma expressão de dúvida. Levei a mão à testa e murmurei que precisava pensar, que a idade estava realmente pesando. Vi o brilho de satisfação nos olhos dela, o brilho de quem acha que a vitória está garantida contra um adversário fraco. Depois que ela partiu, o silêncio da casa parecia carregar os gritos mudos do Renato, 1194 marcas na parede. Cada risco era uma noite que ele passou acreditando que eu não o esqueceria. Eu me sentia a pior das mães por ter deixado aquela mentira durar tanto tempo, mas o arrependimento agora precisava ser transformado em estratégia. Vasculhei o painel elétrico da garagem e encontrei o DVR que Joaquim mencionou. As imagens eram nítidas. Denise vasculhando meu escritório, fotografando escrituras, rindo ao telefone enquanto falava da velha do sítio, como se eu já estivesse morta. Ela nos chamava de peso morto de estorvos que impediam seu crescimento. Ela subestimou a mulher que ajudou Joaquim Moreira a erguer cada viga deste lugar. A noite caiu novamente sobre Bragança Paulista, mas desta vez eu não estava com medo do escuro. Estava protegida pela verdade e pelas ferramentas que meu marido deixou. Denise achava que estava preparando o meu enterro civil, mas ela estava apenas cavando a própria cova. Marcos Ventura já estava infiltrado perto da clínica, e Marta Souza, a enfermeira que ele localizou, estava disposta a fornecer as provas de que o diagnóstico do Renato era uma montagem criminosa. A teia de aranha que Denise teceu ao nosso redor estava começando a se desfazer fio por fio. Eu ia buscar o meu filho no inferno que ela criou e não haveria advogado caro ou médico comprado que me impedisse. A colheita de Denise seria o isolamento e o desonra, exatamente o que ela tentou impor ao próprio marido. O tempo da Carmen Aparecida Moreira, que aceitava migalhas de informação, tinha acabado. Agora a leoa estava acordada e ela conhecia o caminho de volta para casa. A batalha estava apenas começando, mas a fundação da mentira de Denise já apresentava as primeiras rachaduras fatais. A quarta-feira de manhã começou com um silêncio que parecia anunciar a chegada de um temporal, mas o céu sobre Bragança Paulista estava limpo de um azul que chegava a doer nos olhos. Eram exatamente 9h15 quando o som de um carro desconhecido, quebrando o cascalho da entrada, me fez parar o café na metade do caminho. Eu vi através da renda da cortina um homem de terno cinza e pasta de couro descer do veículo com a postura de quem carrega uma sentença. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu observava cada passo dele em direção à minha porta. O brilho do sol refletido no metal do carro, o som seco dos seus sapatos no chão, batido a hesitação dele antes de bater. Quando abri a porta, ele me estendeu um envelope branco pesado de burocracia e maldade. Era uma petição de interdição. Denise Castro Moreira, a mulher que eu chamei de filha, estava oficialmente solicitando ao tribunal que eu fosse declarada incapaz de gerir minha própria vida e meu patrimônio. As alegações eram cruéis, esquecimento crescente, acusações paranoides contra familiares e confusão mental. Ela estava tentando me enterrar em vida, exatamente como fez com o Renato. Eu olhei para aquele papel e senti o peso da humilhação esmagar o meu peito. A casa que Joaquim e eu erguemos tijolo por tijolo agora era descrita como um fardo grande demais para uma velha senil. Mas em vez de gritar, em vez de chorar,
eu senti uma frieza que me assustou. Eu era uma arquiteta de 40 anos de labuta e sabia que para derrubar uma estrutura podre, às vezes é preciso deixá-la acreditar que ainda está de pé. Denise apareceu 1 hora depois com aquele blazer impecável e um sorriso que nunca chegava aos olhos, fingindo que o processo era um ato de amor. Sogra é para o seu bem, a senhora já não entende dessas coisas modernas, ela disse, com uma voz tão melada que me deu náuseas. Respondi apenas, entendo, Denise. A idade realmente pesa. Usei a arma dela contra ela mesma, permitindo que a arrogância de sua vitória antecipada a cegasse para a armadilha que Joaquim e eu estávamos preparando sob seus pés. Marcos Ventura, o ex-investigador que se tornara minha sombra protetora, me alertou sobre o perigo real que eu corria. Dona Carmen, eles mataram uma jornalista, e agora o Cláudio Ferreira também se foi de forma conveniente, ele disse, recusando-se a sentar perto da luz da janela. A morte do entregador que ousou me dar o pacote na feira foi o ponto de não retorno. A traição agora tinha cheiro de sangue. Denise não estava apenas atrás de escrituras. Ela estava limpando o caminho de qualquer um que soubesse do cárcere privado em Atibaia. Cada vez que ela entrava na minha casa vasculhando gavetas e fotografando documentos financeiros enquanto eu fingia rezar, ela estava na verdade documentando a própria queda sem saber. Eu observava pelas lentes das câmeras escondidas que Joaquim instalou a eficiência metódica com que ela planejava o saque do fundo garantidor. 10 dias antes da audiência, Marcos trouxe para minha cozinha uma mulher exausta com olheiras profundas e um segredo que queimava em suas mãos. Marta Souza, enfermeira do Instituto Renascer, estava disposta a entregar os arquivos que provavam o crime. O Renato não tinha doença mental. Ele estava sendo mantido sob contenção química forçada. Eu vi um senhor de 70 anos morrer lá dentro, enquanto o filho herdeiro comemorava. Ela sussurrou tremendo, ao segurar uma xícara de café. O relato era um filme de horror, onde meu filho era o protagonista involuntário. Ela descreveu como Denise e o doutor. Lemos combinavam restrições e isolamento por e-mail, tratando a sanidade do meu filho como uma mercadoria incômoda que precisava ser silenciada. Naquele momento, o ódio que eu sentia por Denise transformou-se em uma determinação de ferro. Eu ia buscar o meu filho no inferno, e ninguém, nem mesmo a morte, me impediria. Denise, em sua confiança absoluta, organizou uma videochamada para que eu e os netos víssemos o Renato acreditando que isso fortaleceria sua imagem de cuidadora perante o juiz. O cenário na sala dela era uma peça de teatro, flores frescas, cheiro artificial de limpeza e sorrisos ensaiados. Ouvi quando ela instruiu Valentina e Lourenço a não acreditarem se o pai dissesse que estava preso. O papai está doentinho da cabeça e imagina coisas, ela disse com uma doçura venenosa. Lourenço, coitado, apenas apertava o caminhãozinho de madeira contra o peito, mas Valentina, com seus 8 anos e olhos herdados do pai, já não aceitava mais as migalhas de mentiras da mãe. Quando a tela do notebook brilhou e a imagem de Renato apareceu, meu coração quase parou. Ele parecia ter envelhecido décadas. O rosto cavado e os ombros caídos mostravam o peso do tempo roubado. Mas os olhos do meu filho... os olhos dele estavam ferozmente vivos e lúcidos. Ele começou a falar com as crianças, mantendo a voz leve, fingindo para que Denise não cortasse o sinal. Mas então ele olhou diretamente para a câmera para mim e fez o sinal, uma piscada deliberada seguida pela leve batida dos dedos contra o peito. Era o nosso código de infância, o sinal secreto de que ele estava apenas representando para sobreviver. Eu vejo você, meu filho, respondi mentalmente, sentindo uma onda de energia que me fez esquecer cada ruga e cada dor nas articulações. Denise pairava ao fundo, monitorando cada palavra, sem perceber que o elo entre mãe e filho é uma frequência que nenhuma interferência eletrônica ou química pode apagar. Ela achava que tinha o controle total da narrativa, mas a verdade já estava escapando por entre os dedos de suas unhas impecáveis. Depois da chamada, Denise suspirou, performando o cansaço de uma mártir moderna. Tem sido tão difícil administrar tudo sozinha, sogra, por isso não quero que a senhora se sobrecarregue, ela disse, tentando mais uma vez me convencer a entregar as chaves da minha autonomia. Olhei para ela com a expressão de uma velha de sítio que mal entende de impostos e respondi que confiava plenamente no Dr. Osvaldo para cuidar do que o Joaquim deixou. Vi o maxilar dela travar por um segundo antes de a máscara de nora dedicada voltar.
Ela estava desesperada para localizar o fundo garantidor que Joaquim mencionou em sua última carta, mas aquele segredo estava guardado em um cofre de banco que ela jamais alcançaria. Joaquim foi meticuloso. Ele previu que o veneno morava em casa e deixou as ferramentas para que eu não fosse apenas uma vítima, mas a carrasca de quem tentou destruir nossa linhagem. A noite anterior à audiência foi de vigília na capelinha que Joaquim construiu perto do pomar. Ajoelhada no chão frio, olhei para a imagem de Nossa Senhora e entendi que não havia mais volta. Eles mataram Cláudio Ferreira, um homem que arriscou tudo por uma estranha, e sua vida não seria em vão. Marcos Ventura já tinha as plantas baixas da clínica e a escala de turnos dos funcionários comprados. Estávamos prontos para jogar todas as cartas na mesa diante da doutora. Helena Bastos, uma juíza que não tolerava jogos e cujos olhos eram conhecidos por atravessar mentiras como lâminas. Denise achava que estava indo ao fórum para selar a minha interdição e colher os frutos de seu crime perfeito. Ela não sabia que a verdadeira dona da história estava subindo os degraus do tribunal com o peso de 1.194 dias de dor transformados em propósito puro. O tempo de semear traição tinha acabado. A colheita amarga de Denise Moreira estava prestes a começar e eu não teria piedade. A manhã da audiência no Fórum de Bragança Paulista nasceu sob um céu de chumbo, um cinza opressivo, que parecia carregar todo o peso das mentiras que Denise Castro Moreira sustentou por 3 anos. Eu, Carmen Aparecida Moreira, aos 63 anos, entrei naquela sala de painéis de madeira, sentindo o frio do mármore atravessar as solas dos meus sapatos, os mesmos que usei para enterrar Joaquim. Denise estava lá sentada com uma postura de rainha injustiçada, flanqueada por advogados de ternos caros, que custavam mais do que a colheita de um ano inteiro do meu sítio. Ela me lançou um olhar de soslaio, um brilho de desprezo, que dizia sem precisar de palavras que eu era apenas uma velha de sítio prestes a ser descartada. Mas o que ela não sabia é que eu não estava sozinha. Eu trazia comigo a memória de Cláudio Ferreira, o entregador que pagou com a vida por ter me contado a verdade e a força silenciosa de um marido que me protegeu mesmo depois de partir. O silêncio na sala foi quebrado pelo estalo do martelo da juíza doutora Helena Bastos, cujos olhos pareciam 2 lâminas prontas para separar o trigo do joio. O advogado de Denise Bruno Santoro começou a falar com uma voz aveludada, pintando um quadro grotesco da minha sanidade. Ele me chamou de senil, disse que eu sofria de delírios paranoides e que minha insistência em dizer que Renato estava preso era a prova final da minha incapacidade mental. Cada palavra dele era um insulto à minha história, uma tentativa de me apagar, como se eu fosse um borrão incômodo na vida perfeita que Denise planejava assumir com o meu dinheiro. Eu sentia o sangue ferver, uma raiva gélida que me mantinha ereta na cadeira enquanto o doutor Oswaldo Pires apertava levemente o meu braço pedindo paciência. Eles achavam que o teatro da nora dedicada venceria a verdade de uma mãe, mas a fundação daquela farsa já estava podre por dentro. Dr. Oswaldo se levantou com a calma de quem segura uma granada pronta para explodir e configurou o notebook diante da juíza. O primeiro vídeo preencheu a tela Denise entrando na minha casa com sua própria chave, vasculhando meu escritório e fotografando cada escritura e extrato bancário enquanto eu estava na igreja. O murmúrio no tribunal foi imediato. Vi o rosto de Denise perder a cor de porcelana, transformando-se em um cinza cadavérico. Verificações de bem-estar não incluem catalogar o patrimônio alheio com a precisão de um leiloeiro, disparou Oswaldo, sua voz ecoando como um trovão na sala silenciosa. Mas o verdadeiro golpe veio a seguir, quando ele revelou que a curatela de Renato Moreira foi obtida através de uma conspiração criminosa, apresentando provas de que meu filho estava totalmente lúcido no Instituto Renascer. A Dra. Helena Bastos não hesitou e ordenou que Renato fosse trazido ao tribunal imediatamente para uma avaliação independente. O intervalo de 2 horas foi uma tortura. Denise passou por mim no corredor e, por um segundo, a máscara de seda caiu completamente. Ela se aproximou, seu perfume caro agora cheirando a desespero, e sibilou no meu ouvido que eu era uma velha de sítio, que não sabia com quem estava lidando e que eu me arrependeria de cada passo. Sustentei o olhar dela com a autoridade de quem carrega a verdade no peito e respondi que ela tinha roubado 3 anos da vida do meu filho e que o tempo dela tinha acabado. Marcos Ventura, o ex-investigador, assistia a tudo de longe,
com o celular registrando cada movimento daquela serpente acuada. Às 14 horas, as portas se abriram, e Renato entrou em uma cadeira de rodas que ele não precisava uma peça final do teatro macabro de Denise. Quando nossos olhares se cruzaram, vi a alma do meu filho brilhar através da exaustão. Ele estava vivo, ele estava lá, e ele sabia que eu tinha vindo buscá-lo. Após a avaliação da perita Mônica Reis, o veredito médico caiu como um raio sobre a defesa. Renato Moreira estava perfeitamente lúcido e não havia qualquer justificativa para a curatela ou para a internação forçada. O tribunal parecia prender a respiração enquanto meu filho se levantava à voz rouca, mas firme, contando como Denise o empurrou da escada e usou a lesão cerebral para trancá-lo no inferno de Atibaia. Fiz 1194 marcas na parede meritíssima, disse Renato olhando para a juíza com olhos que tinham visto o abismo e voltado. Eu sabia que minha mãe viria, eu só precisava aguentar mais um dia porque ela nunca desiste. A emoção tomou conta da sala, mas o clímax da justiça ainda estava por vir. Marcos Ventura levantou-se e entregou um último arquivo de áudio gravado apenas 90 minutos antes no corredor do próprio fórum. A voz de Denise preencheu o recinto nítida e cruel, dizendo ao seu advogado: "Precisamos dar um jeito nessa velha. Se ela não calar a boca, fazemos com ela o que fizemos com o Renato." O silêncio que se seguiu foi absoluto, o tipo de silêncio que precede o desabamento de uma estrutura inteira. Denise saltou da cadeira gritando que era uma montagem, que eu a odiava e que ela era a verdadeira vítima ali. Ela apontou o dedo trêmulo na minha direção, o rosto contorcido em uma careta de ódio puro, chamando-me de velha louca e manipuladora. "Sente-se, senhora." Denise ordenou à juíza, mas o monstro já tinha se libertado totalmente de sua fachada elegante. Ela se debateu contra os seguranças, chutando e gritando ameaças, jurando que eu pagaria por aquilo, enquanto era arrastada para fora da sala de audiência. A juíza Helena Bastos limpou os óculos com uma calma gélida e proferiu a sentença que eu esperei por 1194 dias. A curatela de Renato estava revogada à minha petição de interdição. Estava indeferida. E Denise Moreira estava sob prisão preventiva. Fraude em curatela, apropriação indébita, cárcere privado e formação de quadrilha. As palavras da juíza eram a música mais doce que já ouvi em toda a minha vida. Policiais entraram com as algemas brilhando sob as luzes fluorescentes para levar a mulher que tentou destruir a linhagem dos Moreira. Eu me levantei as pernas, finalmente parando de tremer, e caminhei até o meu filho. Renato estava de pé, frágil e magro, mas com a dignidade intacta. Nós nos abraçamos no centro daquele tribunal, um abraço que carregava 3 anos, 3 meses e 8 dias de saudade e sofrimento. Senti os ossos dele contra meus braços e o calor das suas lágrimas no meu pescoço, enquanto ele sussurrava: "Mãe, eu sabia que você viria." A verdade tinha chegado tarde. O preço tinha sido a vida de Cláudio Ferreira, mas a colheita amarga de Denise Moreira tinha acabado de começar. O retorno ao sítio Moreira deveria ter sido o fim de um pesadelo, um bálsamo para as feridas abertas durante 1194 dias de ausência. Mas a calmaria que se seguiu à prisão de Denise Castro Moreira era enganosa, pesada, como o ar que antecede um novo temporal. Eu via o meu filho Renato caminhar pelas terras que ele tanto amava, mas ele se movia como uma sombra de si mesmo, um homem que recuperou a liberdade física, mas cujos olhos ainda pareciam prisioneiros daquele pátio de concreto em Atibaia. Ele passava horas em silêncio absoluto, passando os dedos pelas cicatrizes que os equipamentos de contenção deixaram em seus pulsos. E toda vez que o vento batia mais forte na janela, eu o via estremecer, como se esperasse a chegada de uma nova dose de sedativos. "Mãe, eu sou apenas um lixo que sobrou de uma guerra que não escolhi. Não é ele", sussurrou numa tarde, enquanto olhava para as jabuticabeiras, e aquela frase doeu mais do que qualquer mentira que a Denise já havia contado, porque mostrava que o veneno dela ainda circulava no espírito do meu menino. O triunfo no tribunal parecia incompleto, enquanto o rastro de destruição daquela mulher permanecia entre nós e a prova de que ela ainda tinha garras. Veio numa tarde de quinta-feira, através de uma ligação do Dr. Bruno Santoro, o advogado de defesa que ela ainda mantinha com recursos que eu não sabia de onde vinham. O tom dele não era mais o da arrogância de quem já venceu, mas o de um negociador
que sabe que tem um refém valioso nas mãos. Ele me disse que a Denise estava disposta a assinar uma confissão completa de fraude e a devolver cada centavo desviado do fundo garantidor, mas que o preço dessa gentileza seria o meu silêncio e o controle compartilhado da chácara herdada dos pais de Joaquim. Ela queria que eu abrisse mão de parte da nossa história em troca da paz imediata, agindo como se o sofrimento do Renato fosse apenas uma moeda de troca numa transação comercial fria e calculada. E aquele insulto final me fez perceber que monstros como ela não se arrependem. Eles apenas recalculam a rota para continuar ferindo. Faltam poucos minutos para a verdade final. Não saia daí. Se inscreva se você acha que Carmen merece uma vida nova. Qual seria o seu veredito? Eu ouvi a proposta do advogado com o sangue fervendo, mas mantive a voz tão gélida quanto o mármore daquele tribunal. Denise achava que podia barganhar com a memória do Joaquim, o homem que ela sempre chamou de velho retrógrado pelas costas, e que agora ela tentava saquear mais uma vez através de brechas legais. Mas o pior ainda estava por vir. O doutor Santoro limpou a garganta e lançou a cartada final da Denise, uma revelação que ela guardara como uma bomba nuclear emocional. A senhora Denise mandou avisar que se o processo seguir para a vara criminal com as acusações de tentativa de homicídio, ela tornará público que o pequeno Lorenzo não é sangue dos Moreira, que ele foi fruto de um caso que ela teve antes do Treu Apurários, casamento, e que o Renato sempre foi enganado. O mundo girou ao meu redor. O Lorenzo, meu neto de olhos doces, que dormia abraçado ao caminhãozinho de madeira, sendo usado como escudo humano por uma mãe que não conhecia o significado da palavra sacrifício, sentiu uma náusea profunda ao perceber a profundidade do pântano onde aquela mulher vivia. Ela estava disposta a destruir a identidade de uma criança de 6 anos, a tirar dele o único porto seguro que ele conhecia, apenas para evitar o regime fechado e a desonra pública. Renato, que ouvira a conversa pela extensão do telefone na sala, entrou na cozinha com o rosto banhado em lágrimas, mas com uma clareza que eu não via nele há anos. Ele pegou o aparelho da minha mão e disse com uma voz que cortou o ar como um açoite: "Diga a ela que o Lorenzo é meu filho pela escolha, pelo amor e por cada noite que eu sonhei com ele naquele inferno, e que se ela ousar tocar no nome dele, eu mesmo serei o carrasco que puxará a corda da justiça." De lá. Ele desligou o telefone com um estrondo, e ali naquele instante de fúria sagrada, eu soube que o homem que eu criei estava finalmente acordando da letargia química que Denise impôs a ele. A determinação do Renato me deu o combustível que faltava para o movimento final do tabuleiro que o Joaquim preparou para mim no cofre 247. Denise achava que conhecia todos os segredos da nossa família, mas ela ignorou o detalhe mais importante que o meu marido deixou registrado na escritura original do sítio e do fundo garantidor. Joaquim fora arquiteto de uma proteção invisível, uma cláusula de indignidade pré-nupcial que ele forçara o filho a incluir no pacto antenupcial, protegendo o patrimônio contra cônjuges que agissem com dolo ou má fé comprovada. Eu não precisava do perdão ou da confissão dela. Eu tinha o veredito do além-túmulo de um homem que sabia que o lobo às vezes se veste com roupas de executiva moderna. Denise não teria direito a um único centavo, nem à chácara, nem ao sítio, nem ao silêncio que ela tanto cobrava. A colheita dela seria a miséria absoluta e o esquecimento. Vesti meu casaco de lã, peguei a pasta azul que o Dr. Osvaldo preparou com base nos documentos do banco e decidi que era hora de visitar a Denise na prisão preventiva. Eu precisava olhar nos olhos da mulher, que chamou a mim de peso morto e ao meu filho de problema resolvido. Quando nos sentamos frente a frente no parlatório, separados pelo vidro reforçado, ela tentou manter a postura rindo de mim com um deboche que já soava desesperado. "Você acha que venceu, Carmen? O Renato está quebrado e eu vou sair daqui em breve para terminar o que comecei." Ela sibilou, mas eu apenas encostei o documento da cláusula de indignidade contra o vidro. Vi o momento exato em que o sorriso dela morreu, o milésimo de segundo, em que ela percebeu que o Joaquim Moreira a havia vencido anos antes de ela sequer pensar em nos trair. O ultimato que dei a ela foi curto, direto, e sem direito à réplica. Ela assinaria a renúncia total à guarda das crianças e o divórcio por culpa exclusiva, abrindo mão de qualquer pleito financeiro futuro em troca de eu não levar adiante a acusação de tentativa de homicídio pela queda da escada.
permitindo que ela respondesse apenas por fraude em curatela. Se você assinar, você terá uma cela e um futuro de silêncio. Se recusar, eu farei questão de que você apodreça no regime fechado com a acusação máxima, e eu gastarei até o último centavo do fundo do Joaquim para garantir que você nunca mais veja a luz do sol sem estar algemada. Eu disse sem piscar, sentindo a força de 40 anos de trabalho duro se materializar na minha voz. Denise me chamou de monstra de velha maldita, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a caneta que o guarda lhe estendeu. Ela assinou, e naquele rabisco torto de tinta o império de mentiras de Denise Castro Moreira finalmente desmoronou no chão daquela penitenciária. Saí dali, sentindo que o ar de Bragança Paulista estava finalmente purificado, livre do perfume caro e tóxico daquela predadora. Eu havia estabelecido a ordem, recuperado a soberania da minha casa e garantido que o Lourenço e a Valentina cresceriam sob a luz da verdade e não sob a sombra de uma chantagista. Denise achou que eu era o lastro que afundava o navio, mas descobriu que eu era o casco que suportava a pressão do oceano inteiro. Renato me esperava no portão do sítio quando cheguei, e pela primeira vez em muito tempo, ele não estava curvado. Ele estava de pé reto, como uma viga de aço segurando a mão da Valentina. A guerra havia deixado cicatrizes profundas, sim, mas o solo agora estava revolvido e pronto para uma nova semeadura, uma que não aceitaria mais ervas daninhas disfarçadas de flores. A justiça divina tarda, mas como o Joaquim dizia, ela escreve com a tinta da verdade, e essa tinta ninguém consegue apagar. A calmaria que se seguiu aquela tarde no tribunal não era a paz que eu imaginava. Era um silêncio de escombros pesado e frio, como as cinzas de uma casa que ardeu por tempo demais. Voltei para o sítio Moreira com o Renato ao meu lado, mas o homem que ocupava o banco do passageiro parecia um rascunho inacabado do filho que eu vi partir 3 anos atrás. Ele olhava pela janela para a estrada de terra, a mesma que Denise usou para sequestrar sua vida, e eu podia ver o tremor em suas mãos, um eco dos sedativos que o Instituto Renascer usou para apagar sua voz. O ar de Bragança Paulista parecia finalmente livre do perfume tóxico daquela mulher, mas o dano que ela deixou para trás estava em cada canto da minha cozinha, em cada gaveta revirada de Joaquim. Denise não era apenas uma traidora. Ela era uma parasita que se alimentava da nossa confiança enquanto planejava o nosso enterro civil. Mãe, eu ainda sinto o cheiro daquele desinfetante, ele sussurrou, e aquela frase cortou meu peito mais do que qualquer insulto que a Denise já tivesse me atirado. Nos dias seguintes, a justiça dos homens moveu-se com uma velocidade que eu nunca tinha visto, como se quisesse compensar os 1.194 dias de cegueira coletiva. Denise Castro Moreira foi formalmente condenada a 12 anos em regime fechado. O tribunal não teve piedade ao ler as acusações: fraude em curatela, apropriação indébita, cárcere privado e falsidade ideológica. Ver a manchete no jornal local, aquela que a descrevia como o monstro da curatela, me deu uma satisfação sombria, mas não curou a ferida de saber que meu filho foi tratado como um objeto descartável por quem jurou protegê-lo. O Instituto Renascer, aquela fachada de luxo que escondia o inferno, foi fechado permanentemente pela Vigilância Sanitária e pela Polícia Federal. Descobrimos que o Dr. Fábio Lemos e seus cúmplices mantinham outros 9 pacientes em situações similares, pessoas cujas vidas foram roubadas para que familiares gananciosos pudessem assumir o controle de seus bens. A limpeza do campo de batalha financeiro foi dolorosa, revelando que a ganância da Denise não tinha limites ou escrúpulos. Marcos Ventura, o ex-investigador que se tornou meu único apoio no escuro, descobriu que ela já havia iniciado conversas com uma imobiliária de São Paulo para vender parte do pomar de jabuticabeiras apenas 2 dias antes da audiência. Ela queria retalhar a terra que Joaquim Moreira ergueu com suor para pagar advogados de defesa e sustentar o luxo que ela acreditava merecer por cuidar de uma família desestruturada. Aquela víbora queria nos deixar sem chão sob os pés. Renato, eu disse enquanto olhávamos os documentos de cancelamento da venda. Renato apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto cavado, sentindo o peso da própria omissão. Ele se culpava por ter sido cego, por ter colocado o lobo dentro do nosso curral, e o confronto entre nós foi inevitável na terceira noite de sua volta.
Por que você não lutou mais, Renato? Por que deixou que ela te levasse até aquela curva sem questionar? Eu perguntei a voz carregada de uma mágoa que eu não conseguia mais conter. Ele levantou os olhos e vi neles o mesmo olhar assombrado daquela fotografia do pátio de concreto. Mãe, ela disse que a senhora estava ficando senil, que eu era o único que podia te proteger entregando o controle a ela. Ela usou o meu amor por você para me algemar naquela cama. O silêncio que se seguiu foi brutal. Entendi que a Denise não apenas nos roubou. Ela nos colocou um contra o outro, transformando nossas virtudes em correntes. Senti um nojo profundo daquela mulher mesquinha que agora apodrecia atrás das grades. Ela achava que eu era um lastro, mas descobriu que uma mãe ferida é capaz de mover montanhas para trazer o filho de volta do abismo. Fui visitar a família de Cláudio Ferreira, o entregador herói que a Denise silenciou na rodovia Fernão Dias. A casa deles, em um bairro simples de Atibaia, era um lembrete vivo de que a verdade tem um preço de sangue. Fernanda, a viúva, me recebeu com os olhos inchados de quem não dormia há semanas. Contei a ela como Cláudio arriscou tudo por um estranho, como ele viu a mão do Renato no vidro e não conseguiu ignorar o grito mudo de socorro. Seu marido salvou a minha linhagem, Fernanda. Ele é o verdadeiro arquiteto da liberdade do meu filho, eu disse, entregando-lhe uma parte do fundo garantidor que Joaquim deixou no cofre 247. Não era caridade. Era o pagamento de uma dívida de honra que a Denise Moreira jamais entenderia. Cláudio morreu para que a nossa família pudesse respirar novamente, e eu garantiria que seus filhos tivessem o futuro que a maldade de Denise tentou roubar. A reconstrução emocional com as crianças foi o desafio mais delicado, um processo de cura que exigia paciência e verdades ditas em doses pequenas. Lorenzo, o pequeno que dormia abraçado ao caminhãozinho de madeira, levou dias para entender que o pai não era um fantasma ou um doente imaginário criado pela mãe. Ele se aproximava do Renato como se tocasse em cristal, esperando que ele quebrasse a qualquer momento. Valentina, com sua sabedoria precoce de 8 anos, já não fazia mais os desenhos com linhas escuras dividindo a família. Ela sentou na varanda comigo e perguntou: Vó, a mamãe nunca mais vai voltar para apagar a luz. Engoli seco olhando para as jabuticabeiras. Sua mãe fez escolhas que a levaram para longe, querida. Mas agora o seu pai está aqui para manter todas as luzes acesas. A ferida de ter a mãe presa era uma cicatriz que elas carregariam, mas a infecção da mentira tinha sido drenada. Marcos Ventura continuou a investigar os passos de Denise na prisão, alertando-me que ela tentava, através de cartas contrabandeadas, manter contato com antigos aliados financeiros. Ela era uma jogadora de pôquer que não aceitava o fim da partida, tentando ainda chantagear o Renato com informações sobre a paternidade do Lorenzo. Mas aquela bala de prata dela se revelou de festim. O exame de DNA que fizemos mostrou que Lorenzo era, sim, sangue dos Moreira. Mais uma mentira, mais um veneno que ela tentou injetar para nos desestruturar no momento da nossa maior vulnerabilidade. A dignidade não se negocia, e eu não deixaria que aquela mulher de alma gélida tocasse novamente na pureza do meu neto. Denise estava sozinha, cercada pelas próprias sombras, enquanto nós começávamos a sentir o calor do sol novamente. O sítio Moreira estava começando a respirar, mas a fundação da casa ainda guardava o cheiro das infiltrações morais da Denise. Eu passava as tardes na varanda, a mesma onde Joaquim tomava café, e percebia que a minha pele estava mais marcada, o cabelo mais branco, mas a minha espinha estava mais reta do que nunca. Eu não era mais a viúva que aceitava migalhas de informação. Eu era a matriarca que tinha vencido um sistema podre e uma nora psicopata. O Renato estava recuperando o peso à voz, ganhando a firmeza do homem que Joaquim projetou, e Valentina e Lorenzo voltavam a correr pelo pasto sem o medo de serem vigiados por câmeras de ganância. A tempestade tinha passado. O solo estava revolvido, mas era nesse solo que as sementes mais fortes iriam brotar. Faltava apenas um detalhe para encerrar esse ciclo de sombras, algo que o Joaquim guardara no fundo daquele cofre de banco e que eu ainda não tivera coragem de executar totalmente. Havia um último envelope, uma instrução final sobre o que fazer com as terras se o Renato um dia voltasse. Joaquim sabia que a liberdade física era apenas o primeiro passo e que a verdadeira redenção viria através do trabalho honesto e da terra. Eu estava pronta para passar o bastão, mas não para o Renato prisioneiro, e sim para o Renato homem.
O tempo de semear traição tinha ficado para trás nas mãos algemadas de Denise, agora era o tempo da colheita dos Moreira. Uma colheita que seria celebrada com a dignidade que o meu marido sempre defendeu, e que eu, Carmen Aparecida Moreira, garanti com cada batida do meu coração cansado, mas invencível. 1 ano se passou desde aquela tarde em que o céu de Bragança Paulista parecia carregar o peso de uma eternidade. Hoje o sol de outono entra pela janela da minha sala, a minha sala verdadeira, com a mesa de madeira maciça, que guarda as marcas de xícaras de café de 40 anos e os arranhões de canetas nervosas que assinaram a nossa liberdade. Não troquei os móveis por peças minimalistas e frias como Denise queria. A minha casa tem cheiro de história de terra molhada e de café fresco. Lá fora, no pátio da fábrica, ouço o barulho dos caminhões sendo carregados. Para alguns é apenas ruído, mas para mim é a música da sobrevivência. É o som da vida pulsando novamente nas veias do patrimônio que quase foi sangrado pela ganância de uma estranha. Olho para as minhas mãos e vejo que as rugas agora contam uma história de vitória, não de declínio. Sinto uma presença atrás de mim. Não preciso me virar para saber quem é. O ritmo dos passos firmes e rítmicos é o som do milagre que Deus operou na minha linhagem. A porta se abre e Renato entra. Ele não usa mais os ternos de seda que Denise escolhia para moldar sua farsa. Ele veste uma calça jeans gasta camisa de botão, com as mangas dobradas até o cotovelo e botas sujas da terra do pomar. No colo ele carrega o pequeno Lorenzo que se agarra ao pescoço do pai como se temesse que ele pudesse evaporar. Lorenzo, meu neto, que agora ri com os olhos e não precisa mais esconder caminhõezinhos sob o travesseiro. Renato coloca o menino no chão e ele corre para os meus braços cheirando a talco e a vento. Mãe, os relatórios da colheita estão prontos, ele diz, colocando uma pasta sobre a mesa. Sua voz recuperou a firmeza do homem que Joaquim projetou longe daquela rouquidão dopada que me assombrou no tribunal. O monstro que tentou nos destruir está trancado atrás de grades, mas o preço da paz ainda é a vigilância eterna. Pergunto sobre a ligação do advogado de Denise. Ela conseguiu a progressão para o regime semiaberto na semana passada e quer ver os filhos. Renato suspira um som cansado, que mostra que ele parou de ser um menino mimado e virou um homem que conhece o peso da responsabilidade. Eu vou levar as crianças, mãe. Com a assistente social, como manda o juiz, ela é a mãe afinal. Mas o lar deles é aqui na luz, ele responde cruzando os braços. Sinto um orgulho sólido ao vê-lo. Denise perdeu tudo: o dinheiro, a reputação e, o mais doloroso, o respeito do próprio filho. O esquecimento é a pior pena para quem vivia de aparências. E ela foi esquecida pelo mundo que tentou conquistar com mentiras. Abro a gaveta de cima da minha escrivaninha e retiro um estojo de veludo azul. Dentro está o relógio de bolso de prata que pertenceu ao Joaquim, aquele que marcou cada segundo da nossa semeadura e da nossa colheita. Pegue, filho, eu digo, estendendo o relógio. Renato hesita, os olhos marejados ao tocar o metal frio. Esse era do papai, você nunca deixou ninguém tocar. Respondo que ele não é meu, era do guardião desta casa, e que esperei 3 anos para que o próximo guardião estivesse pronto para carregá-lo. Renato lê a inscrição no verso em voz alta. Tempo de semear, tempo de colher. Ele aprendeu a semear no chão da fábrica, na humildade de pedir perdão aos funcionários que humilhara e no amor de cuidar de um bebê sozinho nas noites de febre. Agora ele está pronto para colher a dignidade que ninguém jamais poderá tirar dele. Ele coloca o relógio no bolso e ele cabe perfeitamente como se estivesse esperando por esse reencontro. A jornada de Carmen termina aqui, mas a lição fica. O que você aprendeu hoje? Deixe sua sabedoria nos comentários para outras mulheres lerem. O final foi o que você esperava. Se essa história te ajudou a curar algo, compartilhe. Sua voz é importante para a nossa comunidade. Fico sozinha na sala por um momento, mas não é a solidão fria de antes. É a solitude de quem cumpriu a missão. Olho pela janela e vejo um grupo de mulheres chegando ao sítio. Elas carregam cadernos e esperança. São viúvas, mães, solo mulheres, que, como eu fui um dia, estão desesperadas com dívidas e filhos para criar. Elas vieram para a reunião do Projeto Fênix, que fundei com parte do fundo garantidor, que Joaquim deixou no cofre 247. Eu não dou o peixe para elas. Ensino a pescar, a limpar e a comprar o próprio barco. Ensino que não existe salvador da pátria
e que o príncipe encantado geralmente vem montado em um cavalo de Troia cheio de segredos. Ensino que a única segurança real são as próprias mãos e uma cabeça lúcida. A fumaça da traição de Denise Castro Moreira dissipou-se, mas as cicatrizes permanecem no solo revirado da nossa história. A viúva do Cláudio Ferreira, o homem que arriscou tudo pelo meu filho agora, trabalha conosco garantindo o futuro dos seus meninos com o suor de um trabalho digno. A justiça divina tarda, mas escreve com a tinta da verdade, e essa tinta é indelével. Denise achava que eu era o lastro que impedia o navio de andar, mas descobriu que eu era a âncora que mantinha o navio seguro no meio do furacão. Ela tentou usar a palavra ajuda para me algemar, mas as chaves do meu destino sempre estiveram comigo guardadas, na intuição que Deus planta no espírito de cada mãe. Levanto-me e aliso a saia do meu vestido. Não é mais o vestido bege do luto ou o azul petróleo da guerra. É um vestido leve cor de areia pronto para os dias de paz que conquistamos. Eu quase perdi tudo para a ganância de uma estranha e para a cegueira do ego do meu filho, mas eu reagi. Levantei da mesa, mostrei os dentes e provei que a vida não acaba quando os filhos crescem ou quando o marido parte. A vida só acaba quando desistimos de lutar pelo nosso lugar nela. Meu nome é Carmen Aparecida Moreira. Sou mãe, sou avó, sou sitiante e agora sei usar o computador para contar a minha verdade para o mundo. A caneta da minha história está na minha mão e eu nunca mais vou soltá-la. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você. Justiça ou perdão? O que você escolheria? Obrigada por caminhar comigo nesta longa estrada de terra e de verdades. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com aquela amiga ou aquela mãe que precisa lembrar da força que tem guardada dentro de si. Que Deus abençoe a sua casa e que a sua colheita seja sempre fruto da verdade e do amor. Fiquem com Deus e nunca jamais abaixem a cabeça para quem tenta apagar a sua luz.